Olá, esse vídeo tem como objetivo apresentar um pouco sobre as políticas públicas e abordar suas principais atuações dentro da psicologia. Muitos veem as políticas públicas como a concessão de um governo, quando na verdade são conquistas alcançadas a partir da interação da sociedade com o Estado, visando a proteção do princípio da dignidade da pessoa humana e destinando sua diversidade às existências, e não à pobreza. Por muitas décadas, a psicologia teve uma atuação política voltada a interesses de determinados grupos sociais, mas, nos últimos anos, essa prática vem sofrendo mudanças. Assim, em 2006, foi criado o CREPOP, como uma iniciativa do CFP e dos CRPs para promover a qualificação e atualização profissional de psicólogos que atuam nas diversas políticas públicas, tais como SUAS, CRAS, SUS, entre outros. Portanto, dentro das políticas públicas, o psicólogo deve se reinventar para ser agente transformador, podendo atuar promovendo, por exemplo, a valorização de movimentos culturais, reconhecendo dinâmicas familiares diferentes do padrão e mapeando estratégias de sobrevivência dentro do cotidiano vivenciado em cada realidade, buscando condições de existência verdadeiramente democráticas. Agora vamos apresentar um depoimento de uma psicóloga que tem uma atuação fascinante dentro das políticas públicas. Olá, meu nome é Érica, eu tenho 28 anos, sou psicóloga formada desde 2019 pela Universidade Veiga de Almeida e estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência acadêmica e profissional com vocês. No primeiro estágio, eu estou na Educafro, é um pré-vestibular comunitário muito conhecido, essencial, fundamental aí para jovens pretos, periféricos, pessoas às vezes que não têm condição, de estar pagando um curso particular para estar adentrando na universidade, pensando que cada vez mais a universidade, principalmente a pública, é um espaço elitizado. Eu consigo ver, ali de perto como é ser uma psicóloga nessa área. Logo depois, consigo um estágio enquanto mediadora escolar em um colégio público no Rio de Janeiro. E o meu trabalho era acompanhar, estar auxiliando, estar promovendo ali a autoestima de uma criança que até então tem um diagnóstico de autismo. Foi um trabalho bem desafiador, principalmente porque você nota ali a ausência do Estado e como isso vai impactar nos professores, em todos os profissionais que trabalham naquela escola e também naquela criança em sua família. Depois disso, entro num estágio que foi um divisor de águas para mim, que foi estar trabalhando em um centro de atenção psicossocial de álcool e outras drogas, um CAPS-AD, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Ali eu consegui entender, dimensionar, eu acho que alcançar, descobrir muitas coisas que a gente, enquanto usuário do SUS, do Serviço Único de Saúde, às vezes não tem noção. Depois disso, eu ingresso no Nísio da Silveira, Instituto Municipal Nísio da Silveira, também na área de saúde mental, que é uma área que me interessa bastante. Eu começo a construir um pré-vestibular popular localizado no território da Rocinha, o Socria. Eu sou coordenadora de acolhimento psicossocial sobre saúde mental e educação, ingresso aí de estudantes jovens, periféricos, favelados, pretos, nas universidades públicas do Rio de Janeiro. A gente muitas das vezes olha para a favela com uma falta de pessoas com competência, quando na verdade é um território muito rico. Então eu trabalho enquanto articuladora de saúde mental com esses jovens, com alguns coletivos de faculdades, pensando em ações e estratégias que possam também incidir em políticas públicas. Quando surgiram as políticas públicas? As políticas públicas começaram a ganhar espaço no mundo na segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. A nova conjuntura econômica e política gerou a necessidade de maior intervenção do Estado, na tentativa de garantir o bem-estar social. Assim, no século XX, houve um grande crescimento dos direitos de cidadania. Foi aí que cresceram os sistemas de previdência, saúde e educação. Além disso, o próprio conceito de democracia sofreu mudanças ao longo do século passado. Antes vista como simples direito de votar e ser votado, a democracia passou a incluir também as ideias de participação e de conquista de direitos. A política pública deixa de ser uma simples intervenção do Estado e passa a ser uma nova forma de exercício do poder em uma sociedade democrática.
Para a socióloga Vera Malaguti Batista, secretária-geral do Instituto Carioca de Criminologia e professora da Universidade Cândido Mendes, no entanto, essa realidade acabou se distorcendo no Brasil, com a ditadura militar entre 1964 e 1985, e ainda hoje não houve a efetivação de políticas realmente públicas. A Constituição de 88 é um marco na criação de políticas públicas. Ainda hoje, muitos dos direitos previstos não se efetivaram ou foram implementados de maneira incompleta. Ainda existe a mentalidade de que os direitos são favores, e isso reforça a ideia de uma política paternalista e assistencialista. A maioria das ações ainda são fracionadas. Abrem uma creche, mas não há oferta adequada de transporte público. E assim, na creche que poderia ser ocupada por 50 crianças daquela localidade, vai atender apenas 10 por falta de transporte. E as demais vagas vão ser preenchidas por crianças que deveriam ser atendidas por outra área. Nesse caso, a educação foi contemplada, mas o transporte e outras necessidades foram ignorados. Por isso, a psicologia enquanto parte das políticas públicas não pode ser pensada em termos isolados, mas visualizada como uma ferramenta de promoção de direitos integrada com as demais áreas. Mas afinal, o que são políticas públicas? Políticas públicas nada mais são do que um conjunto de ações tomadas pelo governo, sejam ele nacional, estadual ou municipal, que visam promover o bem-estar da sociedade como um todo, com a participação de entes privados ou públicos. Estão presentes na educação, saúde, segurança, mobilidade, assistência social, cultura, dentre outros. Abrange a sociedade como um todo, independente da sua raça, cor, nível de escolaridade, idade, gênero. Vale frisar também que políticas estatais e políticas públicas são coisas completamente diferentes. Nem sempre uma política estatal visa promover o bem-estar de uma população desassistida ou necessitada, assim como a política pública. A implementação de políticas públicas iniciou-se com a Constituição Federal de 1988 e as legislações complementares, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e a Lei 8.080 de 1990, que criou o Sistema Único de Saúde, o mais conhecido como SUS, que determinou a forma que as políticas públicas nacionais deveriam assumir, criando perspectivas de avanço para a área no país. Dessa forma, as políticas públicas configuram-se não como uma ação de um governo, mas políticas de um Estado em sua interação com os movimentos do público e voltado para o atendimento de suas demandas e necessidades. Isso significa que as políticas que apresentarem resultados positivos devem permanecer independentemente da gestão que assumiu o governo em determinado momento. Portanto, não apenas os gestores devem ter compromisso social, mas a própria sociedade deve ter conhecimento de seus direitos e cobrá-los para que sejam respeitados. São inúmeras áreas de atuação do psicólogo dentro das políticas públicas. É árduo o trabalho de quem pretende usar a psicologia como um instrumento de modificação social, mas é uma dívida histórica da qual não podemos fugir. É preciso que a psicologia ultrapasse os limites das clínicas se quisermos reduzir as desigualdades entre as classes.